Oba, já chegamos, estamos live. Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu arrumar isso aqui rapidamente. Enquanto o pessoal chega. Oba, muito melhor assim, agora sim. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, Ricardo. Nós nos conhecemos numa imersão de uma especialização que a gente estava fazendo. E eu gosto muito da abordagem do Ricardo, eu acho que vale muito a pena essa live para quem vai assistir, porque o Ricardo ele pode falar de vários lugares, como psicólogo, como coach, como hipnólogo, como constelador. E eu convidei ele para a gente falar um pouquinho sobre a questão emocional na quarentena e estratégias para lidar, né, com esse momento que está tão difícil para gente, né, para todo mundo, né? A gente já está chegando no momento de saturação, onde as pessoas já não estão mais nem respeitando a quarentena, porque não aguenta ficar dentro de casa. Para quem está sozinho, muitas vezes tem dificuldade de lidar consigo mesmo. Então, estou esperando ele entrar aqui. Ele está me chamando aqui, deixa eu ver. Vamos ver, ele já vai aparecer aqui. Olha aí, Saulito! Cadê nossa live, Saulo? Cadê nossa live, Saulito? Cadê nós aí nessa live? Pra gente falar um pouquinho sobre exercício. Vamos marcar essa live, hein? Acho que agora vai funcionar. Saulito, tô aguardando esse reconvite aí, hein, cara? Pra gente fazer essa live junto. Vamos falar de exercício. Oi, Oi, Ricardo. Marisa, tudo bem? Tudo bem? Tá Que me ouvindo bem? prazer! Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tem um barulho aqui um Tô. pouco mais. Meu ar-condicionado tá fazendo muito barulho, mas é assim mesmo. Eu queria te agradecer, né, por você ter aceitado a gente fazer essa live. Eu tava aqui falando um pouquinho de você, que a gente se conheceu numa especialização e que eu tenho um carinho muito grande por você. A gente, né, depois se reconectou quando a gente foi num evento e foi muito especial. Foi um momento assim que eu, né, já não estava me entendendo e eu acho legal a gente falar sobre a vulnerabilidade de quem, né, ajuda outras pessoas no desenvolvimento humano, mas a gente tem as nossas questões, né? E, e às vezes a gente não sabe muito bem como é que a gente sai, né, de algumas situações e precisa sempre de um amigo, de alguém que está ali. E você fez esse papel, foi muito importante para mim. Então, eu queria que, assim, ouvir você, porque você pode falar de vários lugares, né? Como psicólogo, como coach, como hipnólogo, como constelador. E você tem uma visão espiritual, que eu fico muito feliz da gente poder trocar isso. E essa quarentena, eu queria que você falasse um pouquinho né, desses vários lugares que você tem, como é que você vê isso e que estratégia que a gente pode usar para sair, né, do sofrimento, né? Tem muita gente em sofrimento. Bom, primeiro, Marisa, queria agradecer, né, lógico, pelo nosso encontro aqui e podermos compartilhar aí com os nossos amigos que estão aqui presentes também. Tem Quer dizer, vários. nesse momento, assim, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode falar. Ok. Você comentou uma coisa muito interessante e importante, né, que eu vejo isso fundamental para a pessoa. O fato de nós nos apoiarmos. Nós estamos, assim, numa trajetória que é a vida, né? A vida é uma trajetória onde nós temos o nascimento e o ponto de chegada é a morte. Parece que tudo bem aí no sinal? Tudo bem? Tá, tô te ouvindo super bem, tá claro, tá ótimo, pode continuar. Tá, legal. Então, nessa nossa trajetória, né, nesse intervalo de tempo entre nascimento e morte, nós temos um processo maravilhoso que chama vida, né? Uhum. Só que esse processo maravilhoso que chama vida, nós temos altos e baixos. Nós não temos uma constância. Nós temos momentos bons, momentos maravilhosos, momentos neutros. Nós temos momentos difíceis, momentos muito difíceis. E assim nós vamos caminhando, né? Nós vamos chegando. Acredito que quando nós trocamos experiências, né, que é o que você comentou, isso é fundamental, até porque ninguém sabe tudo, né? E nós todos podemos, de alguma forma, contar com a ajuda e o olhar amigo, um olhar de sustentação, de companheirismo, um olhar de força para as coisas como elas vão se dando, né, ao longo do caminho.
Então, uma das coisas que pode acontecer num momento como esse, né, nesse momento de isolamento, essas dificuldades sociais que aí no mundo no mundo da política. Então, tem várias coisas assim acontecendo ao mesmo tempo e que pode colocar uma boa parte das pessoas num estado de dúvida, de medo, de ansiedade, de incompreensão, de não saber o que vai fazer da vida ou o que vai acontecer com a vida. Né? Muita gente perdeu emprego, as pessoas não param para pensar no outro. Né? Então, as pessoas falam assim, fique em casa. Ótimo, quem é da classe média, quem tem condições de ficar em casa, claro, vai ficar em casa. Mas quem está ouvindo aqui, alguém já teve a oportunidade de ir numa comunidade, numa favela, para enxergar o que é aquilo lá? Gente, não é totalmente fora daquilo que a gente tem aqui, como a nossa vida, né? Quem tem condições de ter seu carro, sua casa, né? Uma geladeira ali com um alimento e poder pedir no mercado para entregar, coisa do tipo, consegue viver isolado. Não é todo mundo que consegue. Aliás, a maior parcela da nossa sociedade não consegue. Assim, não consegue. Então, aí nós vivemos assim. Sim. Não, eu ia te perguntar assim, porque a gente entende, evidentemente, né, para a gente não pegar uma veia, de repente, e acabar virando uma discussão meio que política, a gente entende a dificuldade da classe média, evidentemente, eu acredito que você, assim como eu, das classes mais baixas, a gente está fazendo o possível para ajudar, recolhendo alimento, né, divulgando quem está fazendo isso, mas o que me assustou, né, é assim, no quesito emocional das pessoas, pelo menos o que eu tenho visto, é a dificuldade de lidar consigo mesmo. Duas coisas me chamaram muito a atenção. Eu morei muito tempo em Dubai e a morte, né, desse lado de lá, ele tem um significado um pouco diferente do que a gente dá aqui para a sociedade. Então, evidentemente que a gente tem essa questão, né, de religião, a gente tem a questão como isso é encarado, e a morte aqui ela é encarada com muita dor. Não que lá as pessoas não sintam, mas o significado que elas dão a essa passagem, né, e a gente se colocando aqui como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, o significado é diferente, né, da morte lá. Claro que eles sofrem, eles sentem falta, têm saudade, não é isso, mas o significado tem uma coisa diferente. E eu percebi que muitas pessoas com medo, pessoas coaches meus, pessoas com quem eu me relaciono, desesperadas com a ideia de que elas podem morrer, né? Sem entender que isso é algo que, assim, tecnicamente, a gente não tem controle, né, sobre isso. Então, assim, você como constelador, como psicólogo, como coach, como hipnólogo, como é que você vê isso? Porque, assim, isso foi um pouco que me assustou. Eu percebi que as pessoas, assim, como a gente faz muito exercício para a gente se conhecer por conta do que a gente estuda, evidentemente você já deve ter se deparado com a ideia. Como se hoje fosse meu último dia na Terra? Será que, eu estou satisfeito com o que eu fiz? Eu cumpri meu papel? Eu vivi minha missão? E a gente percebe que não é algo, absolutamente não é algo comum. É algo que todo mundo tenta evitar. Né? Então, assim, eu queria muito ver a sua visão com relação a isso, porque isso é algo que me intrigou muito. Realmente, eu tenho encontrado assim algumas pessoas assim muito fragilizadas em relação a isso tudo que está acontecendo, né? Você vê, o que acontece para levar alguém a um estado de fragilidade? É a perda de referenciais. Então, quando você passa por uma determinada situação onde você perde um referencial importante para você, essa pessoa ela se sente como se estivesse numa espécie de vácuo. E para nós vivermos, para o ser humano viver com o que chama de equilíbrio, nós precisamos do nosso referencial. Aquilo que nós nascemos e crescemos e estamos acostumados a ver no mundo é o nosso referencial. Basta mudar de cultura, né, indo para outro país e entrar numa outra condição para vermos realmente a mudança desses referenciais. Como você em relação a outras culturas, onde a morte ela é encarada de determinada forma e de uma forma diferente da nossa, isso causa certamente um impacto diferente na forma como a gente vive. Então, as pessoas que elas não estão preparadas, talvez, não estão maduras para entender o processo, a dinâmica da vida,
nascimento, vida e morte, elas vão ter dificuldades. Vão ter muitas dificuldades. E isso, de alguma forma, é sistêmico. Se nós formos entender... Fala da como é que, como é que o nosso... visão. Eu queria muito ouvir eu queria muito que você falasse dessa visão, da visão sistêmica, em relação a isso tudo. Fala um pouquinho, porque eu sou apaixonada. A nossa lente, né? A lente que vemos o mundo, ela é forjada, né? Ela é forjada na relação da nossa família de origem. E a nossa família de origem, também, os elementos que estão se apresentando, elas se apresentaram lá, eles vieram das famílias de origem dos nossos pais, avós, etc. Então, nós herdamos comportamentos, e não só o corpo físico, nós herdamos comportamentos. Nós herdamos uma forma de ver o mundo, nós herdamos uma cultura. Então, isso tudo interfere no nosso sistema. Então, se a pessoa ela vive num sistema onde a infantilidade predomina, a imaturidade predomina, ela vai tender a... Ixi, falhou um pouquinho. O enfrentamento da realidade. A realidade... Tá, Ricardo, o que você entende? O que você entende, para ficar claro, o que você entende como imaturidade? Explica para mim o que é um sistema que você considera imaturo, infantilizado. Porque cada um tem uma visão, né? Então, assim, Sim. Como é que é isso? Sim. Um sistema maduro, um sistema saudável, é aquele que, de alguma forma, aprendeu a lidar com os problemas, as dificuldades, né? Com os recursos disponíveis. E se reconhecendo não tendo recursos, essa pessoa ela vai buscar ajuda, ela vai pedir ajuda. E uma das formas de entendermos que somos maduros é também saber que não sabemos tudo. Então, quem acha que sabe tudo e que está realmente tudo pronto, isso não é maturidade, né? Isso também é uma forma de negar coisas que não aceita ou que não sabe, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto para entendermos o que seria imaturo ou talvez até não saudável seria a forma como a pessoa ela lida com a vida através de uma fantasia, através de algo mágico, né? Então, assim, muitas pessoas hoje... Para eu entender, dá um exemplo, tipo uma fantasia, algo mágico. Dá um exemplo. Por exemplo, vamos falar de um assunto muito importante. Eu considero importante o assunto espiritualidade e religiosidade. Né? Nós. Eu acho que é importante, né? Pode ser que muitas pessoas não levem isso assim em consideração, mas eu acho é um dos assuntos que é fundamentais para o ser humano. O aspecto da transcendência. Né? Então, quando nós estamos nesta dinâmica de discutirmos religiosidade, espiritualidade, transcendência, nós precisamos compreender uma coisa importante. Nós termos maturidade para lidarmos com esse assunto também. Se por um acaso eu vou lá para a minha religião, para a minha igreja, para o meu templo, não importa onde a pessoa vá, ou se ela vai para a natureza, ou se ela vai direcionar suas intenções para o universo, seja lá para onde a pessoa vai direcionar seu pensamento, isso não pode ser algo mágico. Né? Por exemplo, o mesmo Deus que permite a morte, a cura, é o mesmo Deus que permite a morte. É o mesmo Deus. Não existe uma diferença. Então, se existem problemas, né? Existem problemas porque tem algum sentido ter um problema no nosso caminho, na nossa vida. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos problemas, como, por exemplo, a doença ou a perda, né, do sentido da vida, a loucura, por exemplo, né, nos sistemas. Isso é uma forma de fuga. E nós podemos entender também como uma oportunidade de desenvolver uma maior percepção sobre o sujeito, sobre a pessoa, sobre as pessoas. Então, se nós estamos vendo que os países todos, né, passam por uma situação muito parecida, né, que é o vírus, né, o coronavírus, nós vamos encontrar países com também uma densidade populacional alta que eles não fizeram isolamento social e tiveram poucas mortes. Aí você fala assim, então qual que é a diferença, por exemplo, dos países que se fecharam e tiveram um grande número de mortes? Então, veja, olha só o oposto. Isso é maravilhoso falar sobre isso, porque eu acho que isso dá uma dimensão assim, para as pessoas entenderem que tem muita coisa além do que a gente, né? O mundo invisível tem um papel muito grande aqui.
Eu tô adorando. Vai, fala. Por que Eu que acho teve essa assim, diferença? é um assunto instigante, porque isso assim, nós ficaríamos aqui um tempão falando sobre essas coisas, né? Uhum. Então, como é que eu entendo isso, né, nesta dinâmica nossa? Vem muito daquilo como nós compreendemos a vida. Então, se eu participo de um sistema e eu sou um elemento desse sistema e contribuo com o sistema, eu tenho um posicionamento com o meu papel e minha função, estou cumprindo com ela, né? Tá. Agora, se eu sou elemento de um sistema e, na verdade, eu não dou conta disso e olho só para o meu umbigo, então eu posso criar um sistema doentio. Então, você acha que, por exemplo, os países que não tiveram isolamento como nós estamos fazendo, né? E não tiveram tantas mortes, está atribuído à maneira como as pessoas veem o seu papel no sistema? Sim, porque cada pessoa vai se cuidar. Ela, se tiver algum sintoma, ela Sim, põe a máscara. Se ela não tiver sintoma também, põe a ela põe a máscara. máscara. Ela mantém a Uhum. distância das pessoas, evitam os contatos. Então, elas se preocupam com a higiene, né? Com E com o asepsia, se outro. preocupam com tudo isso. Não só por uma questão pessoal, mas por uma questão coletiva. Então, Sim. essa atenção. Agora, se você pega outros países onde as pessoas correm para o supermercado, lotam sua geladeira, lotam sua despensa, né? Compram todo o estoque de álcool gel da farmácia, não tem mais para ninguém. A pessoa, ela tem que ficar em casa, porque se sair, Uhum. não tem mais álcool gel para as pessoas, não tem mais comida para as pessoas. Onde é que esse povo vai pegar álcool gel e comida? Dentro da casa Exato. de alguém que tem, né? Exato. Então, nós vivemos assim num momento em que nós precisamos aprender a participar do sistema que nós vivemos. Marisa, da nossa casa, começando da nossa casa. Olha a quantidade de problemas que estão aparecendo aí. Eu tenho um coach meu, um amigo meu, inclusive, que ele me passou uma informação também de outras pessoas que passam por gigantescas dificuldades, né? Então, uma informação que acredito que todos saibam, o número de feminicídio dobrou. Não, dobrou. Na primeira semana, aqui no Rio de Janeiro, já tinha aumentado em 50%. Eu até postei isso, falei, gente, Pois postei é. várias vezes, ele não se cala. Se você Você conhece alguém que sabe, está passando por isso, fala. Porque então, é loucura, né? Eu você acho que vê, isso Marisa, serviu para magnify, como é que fala isso em português? Aumentar a dimensão, né, dos problemas dos sistemas, do seu sistema que já existia, né? sim, você vê. Olha só uma coisa interessante que eu andei refletindo, é o seguinte. As pessoas hoje, elas falam do isolamento, né? Isso. Mas olha, muitas pessoas já viviam isoladas e não percebiam. É verdade. Elas viviam isoladas como? Elas viviam isoladas numa vida onde não tem sentido. Estão em relacionamentos que não têm sentido. Estão em empregos, trabalhos, levando uma vida com peso, com carga, sem sentido. E aí acontece isso, né? E a pessoa, primeiro, ela vai perder, muita gente perdeu o pão de cada dia, né? Nós Sim. temos uma quantidade de pessoas, né, que fazem um serviço que são autônomos. Isso é uma quantidade de dezenas de milhões de profissionais aqui no E a gente Brasil. se inclui nisso, né? A gente se inclui nisso. Claro, Nós aqui, ó. somos, Então, né? estamos aqui, Dois. né? Então, você já tem dois aqui. Exato. Levanta a mão quem está passando por isso, né? Mas Exato. veja, mas não é por isso que a gente tem que esmorecer. Não é por isso que alguém tem que pagar o pato. Então aí que vem de novo o sistema, né? Aí vem de novo o sistema. Como é que eu aprendi a levar à frente os problemas que eu enfrento? Fugindo dele? Descarregando em alguém? Né? Alguém é culpado? Então, veja, ou somos maduros, ou ainda não. E esta é a grande oportunidade. Essa é a nossa grande oportunidade de perceber quem somos. Esse é o momento de separar gente grande de criança. Se eu sou gente grande, eu vou para cima e vou fazer acontecer. Agora, se eu me identifico com algum tipo de imaturidade, gente, entendo isso como um presente. Isto é um presente. Isso não é para desqualificar ninguém. Isso é uma oportunidade que a vida está trazendo para todos nós, para o nosso crescimento. Então, se o papel da doença
um dos papéis, né, da doença é trazer para as pessoas uma reflexão que alguma coisa está errada. Então, se essa doença pegou numa grande parte dos países, é porque alguma coisa está errada. No sistema dos países, do relacionamento com as pessoas, do entendimento do que é vida. E você entende também, por exemplo, que nem todo mundo vai pegar a doença, né? Eles estimam que, né, com o tempo, cerca de 70% das pessoas vão ter contato com o vírus. Então, vamos dizer que todo mundo foi contaminado, mas tem os assintomáticos e tal. Pela sistema, né? Pela sistêmica, quem são as pessoas que vão adoecer e quem são as pessoas que vão falecer, vão morrer por conta do coronavírus? Aí eu olharia, assim, Marisa, por algumas outras lentes também, sabe? Eu acho interessante para as pessoas refletirem. Eu acho legal a gente ter vários posicionamentos. E você pode falar de vários lugares, né? E é isso que eu gosto tanto. Legal. Eu acho convidar assim, as pessoas a refletir. Eu acho bem legal quando a gente tem essa oportunidade de trocar as ideias, porque é justamente aí que todos nós crescemos, né? Na nossa troca de experiência, na nossa troca de visão de mundo, né? Isso faz parte do nosso amadurecimento. Então, quando a gente fala assim, pô, quem é a pessoa que vai morrer? Olha, eu diria assim, existem tantas pessoas com tantos problemas emocionais que... Aí eu perguntaria aqui para todos nós aqui nesse momento, quem é que não tem algum tipo de problema emocional? Maior ou menor? Se o menor? pessoal quiser se manifestar aqui, ó, tem um pessoal aqui ó, elogiando você, dizendo o trabalho do Ricardo é maravilhoso, é transformador, te dando oi. Tem um pessoal aqui do meu lado, colocação perfeita, agressões contra conflitos e conflitos com filhos. Nossa, gente, né? Isso é impressionante. Ó, que assim, desculpa, eu vou me empolgando aqui com o assunto. E aí não presto atenção aqui na galera escrevendo. A gente tem 1 hora, mas é legal você olhar aqui que tem um pessoal que deve ser seus amigos, seus clientes, falando aqui. A Sônia aqui. A Sônia, obrigado de você estar aqui com a gente. Amigona aí do Rio. Então, assim, realmente a questão agressão aos filhos, isso assim, eu diria, quem hoje vive nesse momento, né, desafiador, tem uma tendência realmente de descarregar em cima dos outros, né? Então, a criança, ela não tem culpa se a vida do pai e da mãe, desculpa o termo, galera, desculpa o termo, tá uma bosta. Desculpa o termo, mas não tem outra expressão para falar. A criança não tem culpa disso. Então, a criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, de atenção e, principalmente no momento como esse, de proteção. Sim. Se o adulto sente fragilidade, imagina uma criança. Então, veja... Que dependendo da idade, ela vê a vida através dos olhos desses pais, né? Então, claro. Esses pais estão fragilizados e usando ela como esteio, né? Descontando nela. Como que essa criança se sente? Porque ela vê a vida através dos olhos desses pais. Então, o que você está ensinando para essa criança? Que vai ser o doente no sistema lá na frente. Pois é aí onde é forjado a personalidade, a forma de ver o mundo. Muitas coisas são forjadas nesse momento rico da nossa existência, momento desde a gestação, a nossa infância. Então, esses são momentos fantásticos, né? Eu acredito muito na mudança... O pessoal da imersão... Oi? O pessoal da nossa imersão, ó, a Tashimada, a Deia, todo mundo passando para mandar um beijinho. Beleza? Estamos juntos, né? Então, veja, é um momento fantástico, onde nós precisamos trabalhar para a nossa saúde, né? Então, assim, eu tive aqui uma grande oportunidade de poder ficar um pouco mais próximo da minha família, identificar questões importantes onde eu posso colaborar, não ajudar, gente, não ajudar, é colaborar com as pessoas. A colaboração, para mim, significa o seguinte: estou aqui e a Marisa, estamos lado a lado, não tem nem maior nem menor, estamos num trabalho de crescimento. Todos nós que estamos aqui nessa live, estamos aqui lado a lado, estamos trocando aqui. Lógico, eu estou falando, a Marisa está falando, né? Que se todos falassem ao mesmo tempo, ninguém ia se entender absolutamente nada, né? Então, eu vejo assim que nós estamos e vamos crescer com essas experiências todas.
E precisamos aproveitar as experiências que a vida nos oferece. Se hoje é para ficar em casa, então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Minimamente fazer o quê? Olhar para mim. Arrumar as coisas. Então, sugestão, o que pode ajudar nesse momento? Faz uma limpeza geral na tua casa. Joga fora tudo aquilo que não presta mais. Aliás, inclusive, depois quem quiser também tem uma grande amiga, a Andréia, que ela lá de Goiânia, que ela também faz um trabalho fantástico em relação a essa coisa de organização. Né? Quem quiser me dá um toque aí, que eu dou um toque para ela. Você podia fazer já uma live com ela para já ajudar o pessoal a não ficar nesse ócio pirando dentro de casa. Ótimo, já ia claro, fantástico. É verdade. Já guarda essa ideia aí, já faz a próxima live com ela, que eu vou assistir. Boa, vamos lá. Então, veja, então, o que acontece? Aproveita esse momento, tira tudo do armário. Eu fiz isso, tirei tudo do armário. Roupa, documentos, pasta, tudo. Como se você estivesse fazendo uma mudança de endereço. Para botar de volta, só ia entrar realmente o que eu uso. O que eu não uso, mando fora. E aí entrar em contato com documentos, registros antigos, coisas. Começa a limpar a vida daí. Pega assim, como é que está o relacionamento com as pessoas da sua família? Será que não seria interessante ter um contato diferente com essas pessoas? Então, assim, falar com amigos é tranquilo. Agora, falar com a família é fácil? Às vezes não. Às vezes, talvez, exista aí um maior desafio da nossa vida. E é o que a gente precisa trabalhar também. E veja, cuidado só com isso. Quando falamos em relação a sistemas, não é para chegar no sistema da sua família e achar que você já sabe muita coisa e vai lá para querer catequizar, evangelizar, orientar, ensinar as pessoas. Não é isso. Gente, é humano para humano. Oi, tudo bem? Eu posso colaborar com você em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Coisas básicas e simples. Qual a diferença entre colaborar e ajudar? Para isso ficar claro. Eu acho que a maioria das pessoas talvez não perceba que existe uma diferença nisso. Olha, assim, eu queria compartilhar algumas experiências, né? Quando eu parei para pensar sobre isso. É assim, vamos pegar uma situação. Tem alguém jogado na rua lá, deitado na rua. Se eu vou para ajudar essa pessoa, isso é a minha visão, tá? Ninguém precisa concordar com isso, ok? Eu estou contando daquilo que eu acho que é interessante. Refletir. Se eu vou lá ajudar alguém que está deitado na rua, eu estou chegando com a minha classe social, com o dinheiro que eu tenho na carteira, com a experiência que eu tenho, e vou ajudar alguém que não tem o que eu tenho. Agora, se eu vou colaborar com esta mesma pessoa, eu estou me colocando como humano que vai colaborar com outro humano, que está numa situação muito diferente da minha, naquele momento. Eu não tenho, por exemplo, condições de trazer a galera para dentro da minha casa. Eu não tenho essa condição. Eu não consigo fazer isso. Também não tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso tem que ser um movimento coletivo. Então, será que um dia teremos capacidade dos nossos políticos pensarem em tudo isso? Existem já trabalhos interessantes, bem legais. Sim. Né? Bem bacanas. Países nórdicos, por exemplo, eles têm um nível de consciência social e de inteligência emocional que é trabalhado nas crianças, que é a fase principal do nosso desenvolvimento, a gente sabe disso, é absurda. Né? Então, isso eu acho que colaborou para esse sistema não estar doente e as pessoas entenderem que precisam de pensar além de si no coletivo e fizeram isolamento, usaram máscara e saíram disso mais fortes e mais rápido do que a gente. E o grande aprendizado dessa experiência toda, né, em relação a coronavírus, é colocar em xeque, exatamente em xeque-mate, tudo aquilo que nos leva a viver uma vida isolada, uma vida só para minha casa, só para minha família. Isso é isolamento. É de levar para uma vida onde você não olha para os outros, você olha só para o seu umbigo. Você vai se preocupar só com a sua saúde, só com a sua vida. O resto, se tiver comida na minha casa e tudo certo, tá tudo bem. Mas só que, galera, esse é o movimento de despertar. Esse é o movimento de crescermos na direção de um sistema maior. Então, é isso que o movimento planetário, ele vem nos solicitar nesse instante da nossa vida. Então, isso é desafiador. Então, como é que eu vou fazer esse movimento
naturalmente. Naturalmente não dá, porque nós estamos presos à nossa forma de viver. E aí, como é que a gente se movimenta para as mudanças? Dor, dificuldades, que vêm através de algumas necessidades de mudança. Então, não é que a gente tenha que ter dor e dificuldades, não é isso. Não estou pregando ter dor nem dificuldades. Então, vamos compreender que a dor e a dificuldade, ela entra no nosso caminho para nos ajudar a despertar do que eu não consigo ver. Conscientemente, né? Exatamente. Então, onde nós precisamos trabalhar? Não é no pensamento, porque o pensamento, ele é já algo dentro de um padrão. E nós estamos no padrão do pensamento, por isso a gente não enxerga. O que seria interessante trabalhar? Na relação com os sentimentos, com as emoções, com as sensações e com a energia. Dá Esse é o exemplo nosso de trabalho. como pode fazer para ajudar isso. Dá exemplo, porque cada um é um trabalho diferente, né? Claro. Sentimento para. Então, dá um exemplo assim para ajudar. Eu tenho visto muita gente pensando, tipo assim, o que eu posso fazer? Que as pessoas entram em pânico, elas surtam dentro de casa. E eu entendo que Sim. surtam porque não estão acostumadas a se olhar. Por exemplo, para mim está sendo um sucesso ficar trancada dentro de casa. Porque eu tô tirando, né, lendo tudo, estudando tudo, fazendo meus trabalhos. Ontem eu fiz uma constelação. Então, assim, eu estou aproveitando para me aprimorar, para poder ter algo a mais para passar para as pessoas. Mas eu entendo que as pessoas que têm pouquíssima, né, ou que se observam muito pouco, eu entendo que são as que estão passando maior dificuldade. Essas e as que têm muito medo de lidar com a morte. Antes de você falar as soluções, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu meio que te interrompi para falar do pessoal que estava aqui elogiando, sobre a questão da morte, né? Quem é que tem, né? Então morreria para o corona? A gente levando em consideração questões espirituais, sistêmicas, enfim. Olha, como que fica essa questão da doença, né, para a pessoa, enfim? Não só pelo corona, mas eu diria assim, por qualquer outro evento. Um acidente, uma bala perdida, uma complicação generalizada no próprio organismo. Então, o vírus, nesse caso, o coronavírus, ele não é ele não é gigante. Ele não é gigante no sentido de periculosidade. É que a forma como ele está sendo tratado, as pessoas elas estão com pavor, né? E não precisa disso, não precisamos disso, né? Porque as pessoas... Mas você entende que assim, você entende que se não fosse tratado dessa maneira, a situação estaria muito pior? Porque as pessoas já tendem a minimizar. Muita gente, você vê, agora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ontem foram presas algumas pessoas na praia. Porque não é pra estar na praia, cara, é pra estar dentro de casa. Segura a onda, né? Tá todo mundo estressado, todo mundo quer ir pra rua. Mas algumas pessoas não respeitam. A gente, no sistema que a gente tem aqui, né? Que eu entendo que não é tão saudável assim quanto os outros que têm uma consciência coletiva maior. Você acha que se ele não fosse tratado com todo esse pavor... Eu tenho muitos amigos infectologistas em São Paulo que estão na linha de frente, criando máscaras em institutos, levantando orçamento para conseguir ajudar pessoas. Então, assim, o que eles estão dizendo para mim? O que está pior é o hospital da Zona Leste, que são as classes mais desfavorecidas, que não estão fazendo isolamento. Uma amiga foi levar, tipo, cesta básica para a faxineira dela que estava passando fome. Chegou lá, era uma festa na rua, com churrasco, caixa de som do lado de fora. Tipo festa junina, festa de rua. Isso. O que eu comento é o seguinte: nós não precisamos ter esse medo todo do vírus. Eu tenho vários amigos aqui em São Paulo, alguns deles aqui pegaram coronavírus, né, passaram para a família, né, estão bem, não tem problema nenhum, estão se recuperando, nenhum deles morreu, tá tudo certo, né? Então, os sintomas que eles tiveram foram sintomas de gripe, né? Não tiveram maiores complicações. Aí você fala assim, mas e se as pessoas tiverem complicações? Gente, assim, eu não queria me estender tanto nesse assunto, porque esse é um assunto, assim, controverso, na minha opinião. Porque, assim, a gripe comum mata muito mais. Mata muito mais. E ninguém fala disso, né? A febre amarela mata, a dengue mata. Então, tantas coisas matam, às vezes, até mais do que o coronavírus. E ninguém está preocupado com isso. Virou mata muito mais, é verdade. Virou lugar comum, entende? Então, assim, eu digo que quem morreria numa situação dessa, ou de febre amarela, ou de qualquer outro tipo de doença,
são as pessoas que, de alguma forma, perderam o sentido de viver. Né? Assim, você fala, mas a pessoa ela tem tudo, a pessoa ela é nova, a pessoa ela é atleta, é isso, aquilo. Gente, peraí. Quem vê cara não vê coração. Quem vê a relação que essa pessoa tem com a vida de uma forma social não vê bastidor. Então, assim, vamos lembrar aqui a estatística, por exemplo, de uma das maiores, que eu vejo assim, calamidades que existem na humanidade, que é o suicídio. Gente, a cada 40 minutos, um suicídio no Brasil. No Brasil, a cada 40 segundos, uma tentativa no mundo. Então, peraí, vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Nós vivemos um problema seríssimo de ordem emocional no mundo. No mundo. E já é provado que quando você tem algum tipo de instabilidade emocional, algum tipo de problemas realmente que você não consegue superar, frustração, medo, e vai por aí afora tantos diagnósticos que a gente pode, e emoções aqui negativas, isso diminui a atuação do sistema imunológico. Uhum. Então, você tendo o sistema imunológico fragilizado pelas dificuldades que a pessoa enfrenta, ela não tem recursos, essa é uma pessoa frágil. Ela está sujeita a morrer. Ela está sujeita a morrer mais do que qualquer outra pessoa, independente da idade. Sim. Uhum. Gente, olha, existe uma taxa de suicídio aumentando com crianças e adolescentes. Você sabe o que é isso? Gente, isso é um absurdo. Uhum. Mas então, como é que a gente trabalha com isso? Desenvolvendo atividades de orientação voltadas a amadurecer pessoas, para que elas enfrentem a vida como deve ser enfrentado, que elas sejam pai e mãe realmente na sua função de pai e mãe, que não precisa descontar seus problemas na cabeça dos filhos, nem na cabeça de ninguém. A função, o relacionamento saudável, esse é o nosso desafio. Então, eu acho que é assim, né? Na minha visão, ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Mas nós temos um compromisso. Eu acho que nós deveríamos ter um compromisso de olhar para cada um de nós e aproveitarmos as experiências que a vida está nos trazendo agora para a gente poder crescer com tudo isso. Com certeza, absolutamente. Então, eu vejo assim, isso é desafiador, né? É muito, assim, até porque está acontecendo no mundo inteiro, não é voluntário, né? Então as pessoas estão sendo forçadas a fazer isso. Nem todo mundo está preparado para isso. Ninguém esperava algo desse gênero. É tanto que o corona já estava por aí no carnaval e todo mundo estava brincando no carnaval como se nada tivesse acontecido. A gente não tinha noção que a coisa ia ficar desse tamanho e ninguém deu muita bola. Então, eu não sei se vale a pena, se tem gente aí suficiente que queira fazer algum tipo de pergunta, ou se a gente pode passar direto assim, para você compartilhar algumas estratégias, né? Aquilo que você já falou, para sentimento, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas querem conversar, né? Mas não é todo mundo que consegue perceber uma saída, no sentido de que, não, peraí, vai trabalhar, então, em cima disso aqui, aproveita para olhar isso aqui. Ninguém quer lidar com dor, né? E a gente sabe que o ser humano, ele trabalha ou para o afastamento da dor ou a busca pelo prazer. E ninguém quer, tá todo mundo sempre tentando o afastamento da dor, ninguém quer lidar com a dor, né? E isso lá na frente vai te pegar, é igual o bicho-papão, não adianta. Lá na frente ele vai te pegar por uma doença, num relacionamento abusivo, numa situação, né, difícil dentro da família, vai pegar. Então, eu acho interessante a gente poder dar algumas soluções para elas conseguirem lidar com elas mesmas nesse momento, né? Uma sugestão que eu daria, sim, que eu acredito ser muito importante, primeiro, você fazer aumentar um pouco a percepção sobre si mesmo. O que está acontecendo com você agora? Então, como é que você está agora? Né? Nesse momento. Você está bem, está mal, está confortável, desconfortável, ansioso, ansiosa, preocupado, com medo, com pavor, com pânico. Então, como você está agora? Né? Então, comece a verificar o seu estado emocional. Né? Primeira coisa, uma coisa importante. Como é que você faz para isso? Então, existem várias possibilidades. Né? De repente, pegar aqui no YouTube mesmo,
pega aí um canal de atividade física, fazer alguma coisa, mexer com o corpo, tem que mexer com o corpo. Mexer com o corpo e com a cabeça. Mexer com a cabeça não é só ficar assistindo filme no Netflix, né? Isso não rola. Então, vai mexer com a cabeça, vai ouvir lá um assunto filosófico, religioso, né? Um assunto que vai fazer você refletir sobre questões da vida, tem alguns canais super bacanas, né? Em relação a isso. Vai ler lá astrologia, vai ler sobre os ETs, vai ler sobre religião, o que você quiser, o seu assunto, né? Você vai enrolar, vai buscar o seu assunto. E aí, quando você buscar seu assunto, você vai sentir prazer. Prazer. Busque os amigos para uma conversa aqui nas próprias mídias, tudo, né? Busque fazer assim uma ligação com essas pessoas, porque isso até neurologicamente é interessante, né? Você sabe que as demências, elas começam a acontecer quando existe isolamento social. Isso é um problema. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Porque assim, nosso sistema é social. Então, se eu fico sozinho, ninguém nasceu para ficar na caverna. Não. Isso é um problema de saúde. Monge. Só monge. Entendeu? E é voluntário, né? Claro. Assim, eu particularmente assim, por isso que eu não queria entrar muito no assunto, porque eu acho que com medidas claras e objetivas, você não precisa fazer esse pandemônio todo que está acontecendo aqui. Você pode ir na praia, você pode fazer o que precisa, trabalhar e tudo mais, como nos países que não fecharam nada e que não tem morte nenhuma quase. Então, é só a gente olhar. Eu fico na dúvida, Ricardo, se a gente tem essa consciência aqui no Brasil. Embora o Brasil seja um dos países mais espiritualizados do mundo, no sentido de que as pessoas buscam algo lá fora, buscam Deus, buscam algum tipo de uma forma de congregar com que ela entende que é Deus ou universo, enfim. Eu não sei, a grande massa, né? Eu vejo uma dificuldade em perceber o outro, né? Eu não acho que a gente foi educado no Brasil emocionalmente, né? Inteligentemente, para saber lidar com emoção. Acho que isso tinha que ser currículo, né? Desde os 2, 3 aninhos. O que você está sentindo? Que é aprender a reconhecer as emoções. Eu acho que isso tinha que começar lá de trás. Para hoje a gente ser mais saudável, né? Você falou uma coisa interessante, sabe? Você falou assim, se não é pelo medo que a gente vai fazer essa administração. E sim, quanto mais inconsciente for um povo, mais recursos como esses têm que ser utilizados, né? Então, se o povo brasileiro não tiver disciplina e não tiver realmente assim um consenso geral, né, e coletivo, e sistêmico, lógico, tem que ter uma administração pela força ou pela imposição do medo. Então, você vê que eles foram progredindo, né? Não começou assim, ninguém sai de casa vai ser preso. Pessoal, vamos ficar distante. Não adiantou. Pessoal, tem que ficar em casa. Não adiantou. Pessoal, tem que usar. Não adiantou. Então, eles estão aumentando, né, a medida e colocando medo na população. E você vê como é que a imprensa manipula no sentido de querer mesmo colocar medo para as pessoas ficarem em casa. Ela conta histórias da mulher que tinha um marido e que morreu, e nananã. Pô, não morreu só ele, morreram 300, 500 naquele dia. Mas eles pegam uma história triste, com dificuldade, que é para você se comover, e você ficar em casa pelo medo. Né? É que nós todos estamos no meio de um fogo cruzado, né? Exato. Nós estamos no meio de um fogo cruzado que não vai levar a lugar nenhum, e diria assim, e também não seria interessante nós entrarmos nessa onda, porque não faz sentido. Não, de jeito nenhum. Eu sou super contra, porque medo é uma frequência. A gente tem que entender que o universo não lê oração, o universo não lê palavras, o universo lê frequência. Assim como uma frequência de onda. Como é que você liga o rádio? Você acessa uma frequência. E o universo é da mesma forma. Se a gente falar de física quântica, é disso que a gente está falando. Então, você está vibrando numa frequência. O que é a ressonância Schumann? A frequência na qual a Terra vibra. Como é que a gente sabe que a gente está ajustado com a Terra? Quando a gente vibra, nossas células vibram na mesma frequência do planeta. Aí você sabe que você está ajustado. Mas eu não acredito nessa história de energia. Energia, ela é necessária. O sangue que corre na tua veia e leva oxigênio e leva alimento para as suas células, ele faz isso através de energia. Então, não tem como negar a energia, né? Você pode querer não prestar atenção nesse conceito. Mas se você não tivesse energia nas suas células, não teria sinapse, você não pensaria, o seu sangue não correria. Então, se a gente pensar por esse lado,
com todo mundo que eu converso sobre isso nos meus posts, eu falo, não entra na frequência do medo. Respeita o que está sendo pedido para honrar o sistema do qual você faz parte, mas não entra na frequência do medo. Porque você Então, vai entrar na frequência do vírus. Vamos supor que alguém esteja na frequência do medo, né? Então, como gerar uma forma diferente para poder fazer essa saída, né? Ou entrar e ter um pouco mais de consciência. Para aqueles que têm as suas crenças religiosas, sua forma de ver o mundo através dessa lente, utilize desse recurso. Então, aplique realmente a tua fé no que você está vivendo. Se realmente na tua fé, o teu Deus ou aqueles guias, independente de quem você acredita, se eles estão atuando, estão atuando de uma forma tranquila. Se você acredita no universo, que o universo tem esse poder, então ok, deixa a coisa andar. Nós precisamos compreender que não dá para controlar tudo. Nós não temos essa capacidade, sabe? Tem pessoas que tentam controle, mas não dá. Essas pessoas elas se quebram, elas morrem doentes, não dá. E outra, quando acontece qualquer coisa disso em relação a controlar a vida ou controlar fatos, as pessoas começam a ter frustrações realmente significativas. Porque, assim, as pessoas adoecem, existem problemas que não dá para a gente controlar com filhos e tudo mais. Tem uma pessoa que perguntou aqui como a pessoa pode melhorar a percepção se a pessoa estiver perturbada do sistema que está vivendo. Ótimo. Primeiro, assim, eu diria, observe se você está bem ou se você está mal. Se você para perceber, né? Desculpa, e ela não como tem era a consciência mesma de pergunta? mudança, ela falou aqui. Melhorar a percepção. Melhorar a percepção se a pessoa estiver perturbada do sistema que está vivendo e ela não tem consciência de mudança. Então ela faz parte de um sistema que a outra perturba, mas não tem consciência que precisa melhorar. Como é que a gente faz com uma pessoa assim? Muita gente está assim, né? Em casa com um pai histérico, uma mãe histérica, ela mesma, enfim. Como é que a gente faz? Olha, eu diria o seguinte, isso é uma pergunta bem interessante, né? Aí nós precisamos consultar o quê? A nossa sensação e não o nosso pensamento. Se eu começar a falar aqui sobre pensamento, sobre o que eu penso sobre a situação, nós entraremos num diálogo de conceitos e de coisas como vemos o mundo. Então, quando eu ouvi a pergunta, eu procurei sintonizar com o que eu sinto, né? Então, eu me vi nessa situação para poder responder. Como é que seria eu numa situação onde eu estivesse com alguém ou vivendo com alguém em que essa pessoa não tenha noção realmente de melhora ou mudanças e que eu vivo com essa pessoa e não consigo fazer nada por ela? Eu diria assim, nesse momento, existe uma necessidade muito grande de você aprender a lidar com isso. Então, veja, não é uma questão... Se o outro não faz ou não quer, o que você vai fazer? Nada. Você pode colaborar, né? De uma forma, assim, amenizar um pouco as coisas para tentar não entrar na pilha, né? Na frequência dela, né? E não pirar junto, né? E não pirar junto e buscar os seus recursos, né? Buscar as suas ajudas, as suas colaborações. De pessoas que você confia, de pessoas que você gosta, buscar um tratamento para você, com um profissional que possa te ajudar a entender essa dinâmica como um todo. Porque, assim, primeiro, ninguém dá o que não tem. Vocês concordam? Ninguém dá o que não tem. Isso é importante. Cara, isso é importante a gente falar sobre isso. Pois é. Se a pessoa não consegue fazer, talvez não seja porque ela não queira fazer. Talvez ela não tem, provavelmente, isso no repertório dela, de sistema. Então, o que cada um de nós aqui oferece para a vida é o que nós aprendemos a fazer. E a vida nos oferece as oportunidades de cair, quebrar a cara e bater a cara no chão, né? Levar paulada na vida, para a gente largar a mão de ser besta. Se eu puder colaborar, eu diria mais uma coisa. Porque o que eu percebo? Pessoas que estão muito nervosas, que vêm falar comigo. Estão muito nervosas, por quê? Porque a mãe está nervosa, porque a mãe está com medo de morrer, o pai, nananã.
você não é responsável pelo outro, como o outro se sente. A gente não tem esse poder. Quando você entende isso, suaviza, porque muita gente está carregando um peso que não é dela, né? Não, mas é minha mãe, é meu pai, é a pessoa que eu mais amo no mundo, sim. Mas ela tem a evolução dela, ela tem a maneira dela ver o mundo, ela tem o filtro dela. Como você mesmo falou, ela tem o que ela aprendeu no sistema do qual ela fez parte antes de ser seu pai ou sua mãe, ou seja lá qual for a situação que ela está. Então, não tem como a gente carregar esse peso. Você pode colaborar, ver como é que você pode contribuir com essa pessoa, o que eu posso fazer para te ajudar para melhorar, para se sentir melhor. Vamos ver um filme? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer uma meditação junto para acalmar e tal? Vamos dar uma olhada se realmente isso tudo e tal, para tirar a pessoa desse estado. Bacana. Mas se responsabilizar, eu tenho recebido muitas pessoas assim. Ontem uma amiga me ligou e falou: eu tô com uma amiga histérica dentro de casa, eu posso passar seu número? Ela é bombeira, pegou o vírus, está em quarentena, mas morreram 2 da unidade dela. Então, ela está histérica dentro de casa. Eu falei, pode dar meu número. Eu vou fazer o que eu puder para... Eu falei ajudar, né? Mas agora, para mim, fez muito sentido essa diferença que você colocou. Eu vou fazer o que eu puder para colaborar com ela, mas eu não tenho como tirar desse estado se ela escolher continuar assim. Claro. E é uma escolha. É importante a gente dizer que isso é uma escolha. Não, mas ela não entende. Ela não entende. É uma escolha. A informação está aí para todo mundo. Acessa quem está na hora de despertar, quem escolhe acessar. Então, a gente pode contribuir, mas colocar esse peso em cima do seu, né, dos que você já carrega, e tomar isso para si, só piora. Eu queria, assim, ainda colaborar com esse assunto e justamente nessa linha. Assim, a gente tem 7 minutos antes de derrubarem a gente, só para você saber. Sério? Tá? Nossa. Assim, passou rápido, né? Pois passou rápido. Então, assim, bom, se qualquer coisa, se cair, um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente aí, né? Então, assim, o que eu diria? Para a pessoa perceber que isso é uma escolha, ela tem que ter consciência que é uma escolha. Porque às vezes não é consciente isso, é só uma reação. Então, por exemplo, se alguém está lá reclamando e a pessoa ela entrar como salvadora da pátria e querer levar a paz, a tranquilidade geral para a nação, desculpa, você não vai conseguir. Apenas dê o que a pessoa precisa e cuida da sua tranquilidade. Se você cuidar de você, não é egoísmo, mas você vai ser um referencial de paz para essas pessoas. Verdade. Então, assim, ao invés de você receber a frequência do desequilíbrio, não, você filtra isso e oferece para essas pessoas a tua calma. Oferece você. Sim. Então, isso eu acho fantástico, porque aí já você escolheu ficar bem. Então, assim, é aquela velha história, né? Alguém pedindo ajuda no fundo do poço. Você pula no poço para ajudar o outro? Não, não é de jeito nenhum. Não dá, cara. Você não vai ficar preso, vai morrer os dois. Não tem jeito. Claro. Não sei quanto tempo a gente tem, Marisa. A gente tem 6 minutos. Tem um monte de gente mandando beijo para você. A Malu, obrigada, Ricardo, muito bom. A Kátia. Kátia está sempre acompanhando minhas lives. Kátia, cadê você que me mandou mensagem para poder fazer a análise? Quem mais? Passar a vida limpo, a maior dificuldade do ser humano é confiar em si mesma. Um pessoal aqui assinando, o Gibran, grande amigo, que eu vou fazer uma palestra com ele amanhã. Carlos, também um grande coach, amigo nosso. Manu de Dubai. Tem bastante gente aqui, né, que tá flutuando, assim. Tem um pessoal flutuando. A Kátia de São Paulo, Kátia Carvalho, um beijo grande, querida, saudade. Enfim, tem bastante gente aqui. A Kátia está dizendo que a linguagem é clara. A Amanda da nossa imersão, falando lindos. Um beijo, querida. Espero que a gente se encontre em breve. Maria José, muito bom. Eu entendo que a gente conseguiu, pelo menos, dar um norte, né? E ajudar com esse bate-papo. Então, queria mandar um beijo para todos, né? A galera que eu não conheço, aqueles que me conhecem aí, um beijo para todo mundo. Valeu pela oportunidade. Vamos ver se teremos outras chances, né? Por favor, eu acho que foi bem bacana. Eu acho que a audiência para essa hora tá bem legal, até assim, do que eu tenho visto, né? Tem muita live acontecendo. E eu acho que isso a Malu tá falando, vocês precisam fazer, principalmente você, Ricardo, é muito conhecimento, que eu acho que você podia, né, expandir isso mais, assim, porque eu conheço você um pouquinho mais, porque a gente conversa. Mas eu acho que tem chance de você ajudar muita gente nesse período. Então, pensa nisso com carinho. Eu vou disponibilizar a live e depois vou mandar para você. Gente, faz um motim aqui para o Ricardo criar um canal no YouTube e começar a colocar esses conteúdos lá. Beleza. Galera, tá beijo. Bom? Marisa, beijão. Um beijo grande.
Obrigada, viu, pelo papo. Valeu. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.